Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. A gente tá aí quase chegando nos 3.500, então acho que até final do ano a gente consegue chegar. Tem bastante vídeo aí vindo pela frente, bastante parceria vindo pela frente. Novidades que a gente já contou da web rádio, que a gente está avançando com a nossa web rádio. Então acho que até julho a gente consegue já iniciar com alguma coisinha ali. Tem alguns outros projetos também indo por fora ali, a gente tá vendo como é que a gente vai fazer, mas em nome de Jesus esse ano aí vai dar boa. Quero agradecer os nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66, então tudo que tu precisa para o seu carro, lá tem 20% de desconto na mão de obra. O pessoal lá é top demais, tio Cris e tio Evandro lá são fera, então fala com eles lá. Tem na descrição do Instagram tudo certinho ali, pode entrar em contato com eles que vai ser benção aí também para essa nossa parceria. Fala que viu aqui no canal que vai ganhar esses 20% de mão de obra. Quero agradecer também aqui a Alga Móveis, agradecer essa parceria que iniciou esse ano. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo nessa parceria Amém. também. Então, se vocês quiserem alguma coisa de móveis aí sob medida para sua casa, para o seu comércio, chama eles lá, a Ana e o Clair. Tenho certeza que eles vão fazer um preço topzera lá e vão fazer um baita atendimento para vocês. E também eu quero agradecer a MMS Tecnologia, que é do pastor Milton. Tudo que tu precisar para a mídia da sua igreja, chama lá eles, que eles vão estar te atendendo muito bem. E é isso daí. Fechou, Anderson? Amém. Fechou. Fechou. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente no canal, né? Seguindo Jesus. E através desse canal alcançando vidas, alcançando Amém. lares, e aonde a palavra de Deus aqui, ela está sempre em primeiro plano, né? O nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, já vamos apresentar ele aqui, né, Marcelo? Sim, já me Nosso apresentar. convidado hoje aqui para estar conosco no podcast Seguindo Jesus é o nosso amigo Wanderson Almorim. Wanderson Almorim, que é pregador, é músico, é cantor, é filho de pastores, né? E exerce também ali o seu diaconato, é diaconato, né? É, presbitério. Presbitério, perdão, presbitério ali na igreja Família da Fé, que é mais conhecido, né? Os irmãos da família Almorim. E hoje ele tirou o seu tempo para estar conosco aqui. Wanderson, é uma alegria recebê-lo aqui no Seguindo Jesus. E de praxe, né, a nossa primeira pergunta, Marcelo, já vai assim, logo de cara. Já vai, né? Já. Quero que você se apresente aí, Wanderson, para os ouvintes aí, para o nosso povo, e também que você relate, né, a tua caminhada na fé, como que se iniciou, o ano que se iniciou, as suas experiências até chegar aqui. Olá, galera, tudo bem? Anderson, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? A gente está sempre muito ocupado, né? Mas é aquilo que nos move ao propósito do Senhor. Então, me chamo Wanderson Amorim. Graças a Deus, tenho seguido Jesus desde berço, né? Amém? Seguido Jesus desde os meus primeiros passos. Um fato interessante, desde o início da minha vida, a mãe comenta bastante que eu comecei a cantar e a fazer um resmungo de segunda voz com meus 2 anos de idade. Nossa. Então, o louvor, ele faz parte, a ministração, a, o respirar pelo Senhor, isso faz parte de mim. Hoje ministramos, então, me apresentasse já, ministramos junto lá com meu pai e a minha mãe, na família da fé. Amém. E graças a Deus, né, nós estamos há 6 anos já de ministério, né, com um propósito direcionado a famílias, um propósito a restaurar famílias, né, um propósito único, né, diferenciado, mas que o Senhor tem nos chamado dessa forma. E assim nós temos colocado o nosso coração, né, para que a obra do Senhor cresça, não importa onde, não importa como, mas importa que ele cresça e o trabalho, o reino dele cresça através de nós. Amém. Amém. Maravilha de Deus. E esse podcast que é interessante, né, Marcelo? Porque nós estamos além de alguém que exerce como obreiro, como ministro da palavra, mas algo que a gente sempre comentava aqui no podcast, né, para trazer mais pessoas também voltar à área do louvor, Sim. da ministração, da adoração. Então, o intuito hoje é focar mais também essa área
da adoração, da ministração, e vai se basear mais ou menos nessa linha de Uhum. raciocínio aqui. E que um pouco o Marcelo também vai começar a fazer as perguntas. E assim, Wanderson, para a gente largar nessa linha de raciocínio, o que você entende desde que você toca, que você ministra, que é algo que nos últimos dias tem se confundindo muito. E a pergunta é, o que você entende por adoração? Adoração. Adoração é um momento de intimidade com Deus. Um momento que eu não troco por dinheiro, um momento que eu não troco por prazeres deste mundo, um momento que eu não troco por, por algo terreno. O momento de adoração, para mim, é um momento em que eu entrego o que eu tenho de melhor a me conectar com o meu Criador. Então, é o momento que eu pego meu violão e eu começo a buscar ao Senhor, me preparo para um culto, me preparo para uma ministração, né? Aquele primeiro dedilhar é para o Senhor, aquela primeira entrega não é para alguém físico, é para Ele, né? A adoração ela não pode ser confundida, é isso que nós vemos muito nos dias atuais, né? Que pessoas que confundem muito, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer ou adoração apenas o louvor. A adoração, ela não está totalmente ligada com o louvor. A adoração, ela começa no ato de nós sermos filhos do Senhor. O fato de a gente se querer ser filho do Senhor ou dedicar o nosso coração em ser filho do Senhor, a gente não precisa de um louvor para adorá-lo. Amém. Ao levantar, eu dedico meu dia a Ele, eu adoro a Ele. Ao sair de casa, ao respeitar aqueles que eu vejo que se atravessam na minha frente e, né, tiram tentam me tirar do ponto de equilíbrio, eu estou adorando o Senhor. Ao fazer uma ação social, eu estou adorando o Senhor. Ao cuidar das idosas, das viúvas, dos mais necessitados, eu estou adorando o Senhor. E há muita confusão nisso, né, Marcelo? Sim. E a gente, não, eu preciso cantar para adorar o Senhor. Não, querido. O cantar é algo assim esplêndido, maravilhoso, único, né? Que entrelaça o que o Senhor coloca na sua criatura. Porque o Senhor, ele cria os anjos, ele cria ele para louvá-lo. Então, eles são criados como criaturas com o desejo não, a incumbência, né? O dever de adorar. Nós não temos o dever de adorá-lo. Nós não temos o dever de louvá-lo, dizer santo, santo, santo é o Senhor. Nós fizemos isso por adoração, por querer, por prazer, por querer agradar o nosso Criador. Então, a adoração para mim está ligada em atitude, em querer me conectar com o meu Criador. Essa é Amém. meu conceito de adoração. Você tocou num fato muito interessante, que essa confusão, né, de adoração acontece em muitos lugares. Por exemplo, vai além de uma canção, vai além de um louvor, né? Para quem vai estar ouvindo esse podcast, tem duas palavras, uma do grego, uma do hebraico. Eu não lembro a expressão agora de fato correta do hebraico, mas do grego é proskuneo, né? O ato de inclinar-se. Esse ato de inclinar-se é com o rosto no pó, no entendimento da cultura judaica. Então você vai ver algumas pessoas encontrando com Cristo e fazendo o ato do proskuneo, se inclinando de fato com o rosto no pó, reconhecendo que ali há uma divindade, uma autoridade Uhum. maior. Então ela reverencia daquela forma, né? Então eu gosto muito dessa expressão do proskuneo, porque quando eu vou para um culto ou quando eu estou não estou num ambiente de culto, mas eu tenho que lembrar do ato proskuneo, que é a reverência que eu tenho que ter com a autoridade maior divina que está diante de mim, né? Então, se as pessoas pegassem só esses pontos que você tocou aqui, os nossos cultos seriam diferentes. Com certeza. Eu não entraria desligado para um culto, né? Eu não ficaria desatento Verdade. em um culto, seja ele uma escola bíblica, seja ele, porque hoje parece que tem aquela diferença, né? A banda vai ensaiar, então é um momento da brincadeira, da distração. Eu não estou dizendo que não pode ter, mas assim, o momento ainda é sagrado.
ainda que seja um ensaio da banda, o momento é sagrado. Porque os louvores que estão sendo entoados, para quem estou ensaiando, para quem estou me preparando, é para a glória de Deus. Então eu tenho que entender o Deus que está presente ali no ensaio, o Deus que está presente no culto da terça, no culto da quinta, no culto do domingo. Uhum. Então, o primeiro ponto que se tocou é o proskinel, o ato de reconhecer essa Isso. divindade. Então, nossos cultos seriam diferentes. Segundo ponto, não vou lembrar a expressão correta aqui, é do grego, ravav, depois até eu vou procurar a pronúncia correta. Não sou especialista em grego, é melhor em hebraico. Essa palavra é do hebraico, ravav. Eu li numa lição de escola bíblica e me chamou a atenção, que a palavra ravav do hebraico é atos de serviço. Uhum. Atos de serviço. Aí toca Que outro lindo, né, ponto que cara? você Que falou, lindo. né? Porque a adoração a Deus, ela é um ato de serviço. Né? Por exemplo, às vezes quando estou ministrando lá no culto, eu estou entregando meu trabalho, meu serviço ali, Uhum. focado na minha chamada, que é ministrar a palavra, e alguém vem e me serve um copo de água. É um ato de serviço. Se ele está fazendo com a intenção direcionada, ele está adorando a Deus, está glorificando a Deus num simples ato de servir um copo d'água. No simples fato do irmão chegar para abrir a igreja, para zelar com a limpeza da igreja, com a higiene da igreja, é um ato de serviço. E aí Deus também está sendo adorado nisso. É. Negócio que tô falando questão do culto e questão de da nossa vida ser uma adoração, né? Isso, Os cultos, eles realmente seriam diferentes, mas eu vejo que as pessoas, elas veem, tipo, ah, não, hoje é culto sei lá, das crianças, vamos colocar. Um negócio que o James sempre falava aqui, e sempre falou, toda vez ele um falava, abraço pro James. um abraço pro James, foi embora, tá louco, né? Mas uma coisa que ele sempre falava aqui é a questão de ter muita coisa dentro da igreja. De ter, cara, culto das crianças, culto não sei o que lá, culto de tal coisa, culto de tal coisa. As pessoas não querendo falar mal sobre isso daí, né? Mas as pessoas elas acabam selecionando o que elas vão fazer. Selecionando, ah, não, hoje eu vou lá, vai ser círculo de oração, hoje eu vou lá Uhum. adorar no círculo de oração. Hoje é criança, não, então eu posso ficar com o celular lá atrás aqui. Então, se realmente a nossa vida for uma vida de adoração, a gente não vai mais olhar para, ah, não, hoje é culto de criança, hoje não vai precisar estar lá, hoje não vou ir, eu não tenho criança, não vou, enfim. E é algo que se refere à vida de adoração. Tipo, ah, eu estou no meu trabalho, beleza, mas quem me deu o meu serviço foi Deus. E eu tenho que adorar a Deus através do meu serviço, eu tenho que fazer algo para Deus através de tudo que eu vou fazer. Então, a adoração, ela vai assim para um ponto assim que é infinito, né? Porque a gente tem que viver adorando a Deus. Em todos os atos, mexendo nossa mão, conversando com o nosso amigo, fazendo tudo que for, né? Sim. E não é só o fato do quanto eu faço, mas a intenção com que eu faço. Exatamente. Isso é profundo também Uhum, de se pensar. Por que que a gente toca nesse ponto, Wanderson? Porque hoje em dia é, você vê em muitos altares bagunçados, né? Infelizmente, não vamos citar aqui jamais denominação, nome de pessoas, mas a gente vê lugares com altar desarrumado, ministros, né? Que no Antigo Testamento você vê a reverência, a responsabilidade que eles tinham que ter, né? Por exemplo, a tribo de Levi, uma especificação para ir servir ao Senhor, e hoje você vê é muito bagunçado. Mas você também vê a diferença quando há uma ministração, aquilo que você falou, quando eu faço de coração conectado com Ele. Sim. Você vê essa diferença, então, quando uma pessoa está ministrando com a intenção direcionada ou ministrando uhum. apenas por Por ministrar. ministrar, né? Aí eu vou chegar no ponto que eu quero. Esse peso, né, que o ministro de louvor ele carrega nos dias atuais. Você sabe que posicionado da maneira correta você consegue levar a igreja
entrar junto num nível de adoração. Só que isso não acontece, cheguei aqui, vou ministrar e vai acontecer. Existe um preparo no secreto, antes do culto, né, antes de chegar na igreja. E eu vi essa semana no podcast do Gabriel Bezerra. Eu posso falar aqui do podcast dele, porque é nosso amigão, né? Aham. O Gabriel Bezerra estava lá com o menino, eu esqueci o nome dele agora, Salles, o sobrenome dele é Vitor Salles, eu acho que foi o compositor da música Flecha, como Flecha, que tá rodando da Carol Braga e o Samuel. Então o menino foi o compositor ali e tal, e estava relatando, né, que ele conhecia muita gente, muitos amigos, e chegou um ponto que ele estava andando com pessoas que estavam corrompidas e outros se corrompendo. E aí, quando ele sentou numa mesa de amigos, o Espírito Santo vem e fala com ele. Fala com ele que não era para ele negociar aquilo que Deus deu para ele. E aí depois ele fala que ele se retira e ali ele ouve a voz do Espírito Santo e tem uma grande experiência com Deus. E ele começa a dedilhar o violão e ele vai gravando essa música, né? Foi muito forte essa música que hoje está com mais de 70 milhões de visualização aí nas plataformas digitais e que tem tocado muitos corações, né? Então aquilo para mim me chamou a atenção, por quê? Porque quem de fato leva a sério, entende que é o peso da adoração, ele atinge outros níveis, Sim. né, no mundo espiritual. E eu quero que você compartilhe com a gente, assim, Wanders, essa experiência com a gente de você ser um ministro, de ensinar música, né, de ensaiar com banda, como que é o preparo, como que você entende esse peso, como que é o seu devocional para chegar ali e ministrar sobre pessoas. Esse é um fator bem importante nós conversarmos sobre isso, que uma das palavras que eu trago comigo, né, isso ele reflete tanto na minha vida como ministro de louvor, como hoje vice-pastor da nossa congregação com meu pai, também na minha vida profissional, né, isso não reflete apenas no altar, né, é um, é uma atitude que eu tomo, uma forma de eu viver. O meu ministrar louvor lá em cima é apenas o resultado do que eu vivo o meu dia a dia. Uhum. É O, forte. o dia a dia que eu vivo, a intensidade da minha comunhão com Deus, a intensidade da minha sinceridade com Deus, do meu comprometimento com Deus. Porque o que eu vejo muito, de muitas pessoas, assim, que não tem permanência no reino. Não tem permanência naquilo que faz. Ele é muito inconstante. Ora está aqui, ora está lá. A Bíblia menciona, né? É leve como o vento, né? Que o vento leva para onde quiser. O vento sopra para a esquerda, lá vai ele. O vento sopra para a direita, lá vai ele. E aí não se mantém firme, como o Jesus menciona na sua parábola sobre estar firme sobre a rocha e Sim. não sua fundação não colocada sobre areia, né? Então eu me vejo com o ministro de louvor, um músico, né, um levita, como alguns chamam, nesse sentido, a comparativo com Israel, que tem consistência naquilo que faz. Padrão, né? Ou seja, eu tenho um padrão mínimo de excelência para o Senhor. Eu não posso diminuir isso, né? O meu compromisso com o Senhor, eu não substituo, eu não troco, né? A menos por questões de saúde, questões de realmente que me impossibilite de estar ali. Mas é inegociável aquele momento. Aquele Amém. momento é inegociável. E comentasse bastante sobre a questão do servir, né? Então, o ministro de louvor, ele começa servindo em casa, ele começa preparando os louvores em casa, às vezes eu vou preparando domingo, eu já vou pensando, às vezes sábado, sexta, sábado, já vou louvando os louvores com a minha família em casa, eu vou preparando isso, aquecendo o coração, às vezes,
para que o domingo seja Isso. aquele momento de- do ápice do Senhor. Agora, algo assim um pouco particular nosso, que é a gente faz muito poucos ensaios, mano do céu. Isso é engraçado. Mas assim, as pessoas veem nós tocando, né? Hoje nós estamos um pouco reduzido, né? Então eu faço violão e nos últimos 5, 6 anos aqui eu tenho desenvolvido um pouco a habilidade no teclado. Então, para ajudar nos modelos worship, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas é coisa boa, coisa boa. E então, nos últimos 5 anos, eu tenho desenvolvido um pouco no teclado porque eu senti a necessidade. Uhum. Como ministro de louvor, eu senti a necessidade desse instrumento para agregar na minha ministração. Mas a minha base é o violão, a minha criação vem do violão. Comecei a tocar violão com 8 anos de idade. Então aí vem a minha história, né? Você nem comentou, pediu a minha história, eu já estou misturando um pouquinho, mas faz parte. Mas Tem pode, liberdade. ó, Vamos fica à lá. vontade. Com 8 anos eu começo, então, Antes disso, visualizando o pai e a mãe, né? Sempre acompanhando Uhum. o pai e a mãe cantavam na igreja, tinha banda, participava lá, o pai tocava uma guitarrinha, o teclado, a mãe do violão, sempre ministrando, eu cresci nesse ambiente. Uhum. Com 8 anos de idade, eu olho para a mãe e o pai e digo, eu quero aprender violão, né? E tinha um de Giorgio lá em casa. Meu Deus, aquele de Giorgio, as cordas dessa É, altura, violão, era para ser um violão de nylon, eles colocaram o aço naquele violão, o braço empena, as cordas aumentam e aquele violão, Jesus amado, né? Para apertar as cordas e dar sonoridade era terrível, né? E aí eu peguei aquele violão e disse, eu quero aprender com ele. E aí eu pedi pro pai me ensinar. O pai dizia, eu não tenho tempo para te ensinar, né? Eu só sei algumas notas, mas não tenho tempo para te ensinar. Trabalhar. Então, o pai é muito. Uma das coisas que o pai me ensinou é ser provedor. Uhum. Ser o provedor da casa, uma das principais características do meu pai. Tem diversas qualidades, mas a principal qualidade, característica dele é ser provedor, né? Ele nunca pediu para minha mãe trabalhar. Ele sempre foi o provedor. Então, Uhum. hoje é uma característica que eu trago para minha casa. Ser o provedor. Ser aquele que provê o que precisa. Não vai faltar nada na minha casa, né? E assim eu trago o papel do Senhor ao nosso coração, né? O Senhor não vai nos deixar faltar nada. Se eu Amém. servi-lo, como a adoração que mencionamos, se eu me posicionar diante ao Senhor e colocar o nosso coração diante dele, o Senhor vai prover, amém. né? E Amém. como pai de família, a gente provê também. Mas voltando um pouquinho à história. Então, o pai disse, não, eu não tenho tempo, estou provendo, tô ocupado, não tenho tempo para ensinar violão. Daí eu fui para a mãe, né? Daí a mãe, como é que a mãe vai dizer não para um filho, né? A mãe disse, não, vem cá. Eu me lembro até hoje, como se fosse hoje. Ela botou o violão, posicionou, e me ensinou a fazer um ré maior, depois um lá e depois um sol. Na terceira nota ela desistiu, porque ela não tinha paciência para ensinar. Ela não tinha paciência. E aí, isso que eu pegava fácil, eu aprendia fácil, mas Uhum. mesmo assim ela não tinha paciência. E eu fiquei com aquelas 3 notas e ela falou assim, ó, se quiser aprender vai ter que olhar, Uhum. vai ter que se virar. Isso com 8 anos de idade. Com 10 anos de idade, aquele mesmo de Jorge, terrível de tocar, horroroso aquele violão. E o violão, o braço dele era largo assim. Então, um dedinho, uma criança de Imagina, 8 né? anos de idade para 10, com 10 anos de idade, eu já estava tocando mais que meu pai. Ô, louco. Uma evolução de 2 anos. Eu evoluí mais do que meu pai evoluiu em muitos anos tocando, Uhum. né? Então, em mais de 10 anos tocando. Ele aprendeu o violão para conquistar minha mãe. Então, a ideia, tá? Então, com 10 anos, eu já estava tocando mais que o pai. E o pai se apavorava. Como, guri, que você não te ensinamos nada? Eu digo, eu tô olhando vocês. E aí, levava para a igreja, eu via os irmãos tocando, Nossa. tá? E aí eu aprendia. Tá? O desejo por aprender, o desejo por servir. E Uhum. essa semana passada recebi Ó, misturando conversa já, né? Mas semana passada, essa semana ainda recebi um áudio lá de uma amiga nossa lá de perto de Balneário, ali em cima, na cidade do Beto Carreiro ali, Navegantes, Navegantes Penha. e Meia Penha, Praia, Penha. Penha. Penha, né? Cidade de Penha, um grande amigo nosso, ali o Daniel e a Bárbara, né? Um abraço para eles também, se elas vão assistir, se Deus quiser. E ela me pediu assim, ó, eu quero
muito que o meu menino siga algo parecido que nem você faz, né? De servir, né? Poder crescer e servir na igreja. Esse é o melhor caminho, né? E já indiquei violão, já indiquei método, Uhum. caminho, então. O Anderson mencionou muito sobre a questão do ensino, né? Sim. Então eu, nessa faixa dos 10 anos, aprendi, já estava tocando mais que o pai. Com 12 anos, o pai me deu um violão novo. Ah, esse violão fez um sucesso. Ficou Tenho ele faceira até do hoje. Aquele falar. violão eu tenho até hoje. Então, o primeiro violão que eu ganhei meu, dos 12 anos de idade, eu tenho guardado em casa. E esse violão, é um violão estudo de nylon e tal. Comecei a aprender. Ali eu me achei em casa. E já logo comprei um captadorzinho, já pluguei o cabo, já tava tocando na igreja, faceiro. Tem uma foto desse aqui, tá? Nem trouxe hoje, ainda bem, eu não lembrei. Essa fase, a gente era feinho, tá louco. Não que a gente melhorou muito, né? Mas tá bom. Mas é legal, cara. Que fase boa, assim. Que o violão era quase maior que eu, né? Então, nessa fase, era Sim, bacana. imagina. E com 12 anos, eu comecei já a tocar na igreja, né? Assim, de 10 a 12 anos, comecei a tocar na igreja. Com, é, dos dez a 11 anos, eu tive o meu primeiro aluno de violão. Ah, Eu é? conheço e lembro dele até hoje. Ô, De louco. 10 a 11 anos, eu tive o primeiro aluno de violão. Que benção. Cara, ele pediu pra ensinar, ele disse, pô, eu tenho 10, 11 anos de idade, você aí, não, me ensina, o que que tu sabe, tu me ensina. Cara. E ensinei ele, hoje ele é um pastor lá no Rio Grande do Sul também, e Uhum. ministra louvor também quando precisa, se vira, né? É uma habilidade que ele desenvolveu Uhum. com os primeiros ensinos que eu passei. Nossa. E isso apareceu outro e outro e outro, e comecei meu processo de ensino, né? E aí, dos 11, 12 anos em diante, comecei a ensinar, não parei mais. Esses últimos anos que eu não tenho dado aula de música, música mesmo, né? Uhum. Quero retomar, mas muitos anos aqui no Pinheirinho também, É, no tempo do Anderson eu no era aluno, Pinheirinho, né? Acho que chegou a ter aula comigo também, cheguei a né? ter umas aulas. Umas aulas. Então, eu tirava um dia só para dar aula de música no Pinheirinho. Então, Ah, que top. né? Era E era bênção, uma turma assim, bem grande, né? uma turminha grande, cara. E aí dei aula também no seminário, dei aula também pro universitário, né? Então, de várias congregações da Assembleia de Deus ali, a gente ministrou aulas de música, né? E aí isso, fora as aulas individuais, né? Também atendi a igreja, não sei se foi renovar, não foi renovar. Foi uma outra congregação também atendi em Chapecó, várias outras Uhum. denominações que a gente acabou Um atendendo monte, também. então. E a gente acabou desenvolvendo isso. E isso, Deus me preparando, né? Uhum. Porque com 14 anos eu entro no Senai, né? Daí mistura um pouquinho profissional, né? No Senai eu disse, eu quero ser professor da profissão também, como vida profissional, Uhum. porque eu não quero dividir a minha vida musical com o mundo. O Senhor é tão perfeito, cara, tão perfeito, que Ele me prepara no louvor, me prepara na música como um mestre, como um ensinador, né? Uhum. E, e Ele me prepara, me coloca esse desejo de ensino, tá? E me dá uma profissão como professor. Mas como eu vou ensinar se eu não tenho um conhecimento técnico de alguma área? Vou ensinar música? E ensinar música eu tenho que me envolver com as coisas do mundo de forma, né, nem que seja parcial, mas preciso. Uhum. Não quero isso, não tenho desejo disso, né? O meu louvor ele é condicionalmente para o Senhor. Esse é um propósito que eu trago desde a minha juventude. Ah, tem um irmão meu que toca profissionalmente, tudo bem. Tenho diversos amigos que tocaram profissionalmente, tocam profissionalmente, e cada um tem uma escolha, um método de Sim. trabalho, né? E uma certa experiência com o Senhor. E essa experiência do Senhor, cada um tem uma experiência individual. Tem uma forma de se tratar, uma forma de condicionar isso com o Senhor. Ah, mas eu não aprendi nada mais, eu só sei música. Legal? Né? Então, faça aquilo que tiver à tua mão, mas nunca, nunca se afaste do Senhor, né? Nunca negocie os teus princípios. Nunca negocie os teus princípios. E isso é algo que eu levo comigo desde a minha juventude. Eu não negocio os meus princípios. Então, os princípios que eu tenho era de não dividir, e é de não dividir o meu louvor, né,
com o profano. Sim. Então, isso não está na mesa para negociar. Uhum. E aí o Senhor, nesse meio tempo, com a música, ele já me preparou para ser um mestre, É. ser um professor. Com 14, 15 anos eu entro no Senai, 14, 15 anos no Senai, faço a minha formação ali dos 14, 15 até os 19. Dos 19 eu saio, e aí eu achando que ia trabalhar no Rio Grande do Sul e tal, tudo certo. Deus me faz o seguinte, ó, agora tu vai lá para Santa Catarina, tu vai lá para Uhum. Chapecó, né? E me traz para cá nos anos 2010. E aí eu vou saber o que que eu vou fazer agora aqui, né? Preocupado, daí já cheguei numa empresa, comecei a trabalhar, legal. Um ano e meio depois, o senhor já me surpreende. Ele abriu uma vaga de professor no Senai e eu me inscrevi nessa vaga. Disse, será, senhor? O senhor disse, Será que é? vai, meu querido. Tu não pediu? É. Tu não pediu? Não era esse o teu desejo? Então vai, que eu sou contigo, né? Eu sou contigo, não importa. Aqui, se tu tem um princípio de não negociar com o profano, eu vou te honrar. Eu vou te honrar nessa terra, cara. E é assim que Amém. o Senhor tem feito na minha vida. Amém. O Senhor tem me trazido até aqui pelo fato de eu honrar os meus princípios, né, de não negociar a presença do Senhor. E aí, então, hoje já fazem aí, então 15 anos, 2025, 15 anos de Chapecó, já são quase 14 anos de Senai como professor no Senai, Nossa. né? Professor no Senai, já ministrei para aula para diversos níveis de Uhum. ensino, né? Começando a aprendizagem, técnicos e superiores, assim por diante. Então, aí lá eu trago um pouco essa parte do seguir Jesus aí, para conduzir os nossos jovens também a buscar no Senhor a sua profissão, mas também se movimentar a sua fé, movimentar as suas ações. Porque o Senhor, quando ele foi buscar os discípulos, meu querido, ele não tirou ninguém que estava na rua sem fazer nada, ou mendigando, ou Verdade. buscando, esperando algo, receber algo de alguém. Uhum. Ele pegou todos trabalhando. Todos tinham uma função a realizar. Um estava ajudando o pai, a mãe, a família, outro estava pescando, outro estava cobrando impostos, outro estava atendendo isso, né? Então, todos tinham funções, todos tinham algo a estar empenhado Uhum. nesse propósito. Então, o Senhor nos chama se nós estamos dedicados a fazer algo. Então, nesse sentido, o Senhor nos. Eu fui sempre buscando crescer, buscando entender qual que é o propósito do Senhor. Senhor, para onde tu queres me levar? Isso é importante, né? Para onde Muito tu importante. queres que eu vá? Né? E o Senhor ele tem promessas que eu, às vezes, me pergunto, Senhor, como que isso vai acontecer? Ele apenas disse, né? Continue me adorando, continue me louvando, continue sendo constante na minha presença. Constância. Constância é algo que a nossa geração não tem mais. A nossa geração não tem mais constância. Eles ficam 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos e isso aqui já não tá bom, eu vou sair daqui e já vai para outro lugar e já porque essa igreja não tá boa, porque esse louvor não tá me agradando, a palavra não tá falando no meu coração, ah, porque os pastores não estão me fazendo visita ou enfim o Uhum. louvor, o ministro não tá ministrando louvor que toca o meu coração. Lá na outra igreja, aquela igreja lá, sim, aquela lá tem o louvor que me leva a chorar, me deitar no chão, me rolar, e E assim por escolhe, diante. né? Então, e acaba escolhendo, acaba trocando, e aquela inconstância, assim, ó. A meus pais, quando eles saíram da Assembleia do Rio Grande do Sul e foram para uma próxima igreja, ah, né, estava saindo da segunda igreja. E daí foram para uma igreja mais modelo quadrangular, um pouco Uhum. como é que se diz assim, então, fala palavras não adequadas, né? Assim, sem usos e costumes, né? Uhum. Uma igreja mais tranquila, assim, nesse quesito de Mais regras, flexível, mais assim. flexível, né? Nas doutrinas, enfim, Sim. principalmente no Rio Grande do Sul ali, tinha muito esse foco, né? E aí, fiquei muito rígido. Não, vocês me ensinaram aqui nessa assembleia que é de não botar uma bermuda, de não assistir uma televisão. Eu vou Sim. ficar aqui. Que eu trazia comigo a constância. Uhum. E o Senhor disse, ok, eu honro
que tu tem como princípio de constância, mas eu também quero algo novo. Eu quero te dar um renovo, quero algo melhor para tua vida. E aí me leva para uma congregação chamada Encontros de Fé no Rio Grande do Sul. Ali ele me mostra um modelo de adoração que eu não acho que eu não via. Que as pessoas não ficavam olhando quem estava subindo lá, se a Uhum. pessoa estava de terno, se a pessoa estava de saia abaixo do joelho, se a pessoa tinha feito chapinha ou não, se tinha cortado o cabelo ou não, se tinha uma televisão ou não em casa, se tinha feito não sei o quê. Cara, assim, as pessoas entravam lá, começavam o louvor, as pessoas se entregavam ao Senhor. Elas entravam no momento de adoração de coração. Tu via aquela adoração íntegra. Sabe que é uma adoração íntegra? Que tu não precisa de motivação Uhum. para você fechar os teus olhos, para Sim, você se entregar na adoração ao Senhor. Não precisa alguém dizer assim, viu? Cara, tu tá na frente do rei, cara, se dobra aí. sim. Ele simplesmente chega na casa do pai, na frente do rei e se joga aos pés do Senhor. E ele se entrega de coração. Aquilo eu vi de forma sincera. E o Senhor falou muito ao meu coração. Ele disse que eu quero que você seja ministro assim, não um ministro que nem você estava se tornando, um ministro mais rígido, um ministro que estava levando mais para o lado da visão sistêmica, né? Uhum. Uma visão retrógrada de certa forma, depende do ponto de vista, mas nesse sentido. E aí o Senhor me forja mais um pouco, né? Forja, me molda mais um pouco. E dali ele me traz para Chapecó. Voltamos para a Assembleia aqui, e aqui o Senhor começa a me usar no louvor. Aqui ministramos em diversos lugares, ministramos junto, um dos lugares mais de expressão acho que a gente trabalhou aqui em Chapecó foi na orquestra da sede da Assembleia de Deus aqui, Uhum. né? Então, ministramos ali acho que mais de 4 ou 5 anos com a orquestra ali. Viajamos, fizemos eventos com a orquestra. Penso. Foi bênção de Deus, assim, aprendi muito com um pastor, passou por aqui por uma temporada, pastor Léo Marcos. Uhum. Lembro dele. Saudoso, grande pastor Léo Marcos. Um grande abraço para ele. Tomara que ele assista nosso É, podcast, meu Deus do manda céu. pra ele. Vamos mandar para ele assistir. Este homem de Deus, né, também é um homem que me ensina muito até hoje. Um homem de constância. Um homem que tem, assim, ó, um conhecimento absurdo da palavra de Deus, mas um conhecimento ainda mais absurdo no ambiente de louvor. Cara, é fenomenal. E ele é uma referência para mim, né? E uma Enquanto homem, simplicidade uma na fala, né? simplicidade na fala, assim. Quando ele veio a Chapecó e ele veio ao meu encontro e me chamou para perto, né? Me acolheu e disse: ó, é o seguinte, tu vai andar do meu lado aqui, tu vai crescer comigo aqui, Pezinho, né? Vamos lá que tu tem potencial. Cara, ele me colocou do lado dele para aprender. Daí me deixou ali na orquestra, ministrando louvor no lugar dele. Nossa. Assim, cara, foi um momento assim de crescimento fantástico, né? Nesse meio tempo nós gravamos um CD com a família, né? A família Amorim, gravamos um CD, fizemos o lançamento ali na sede Eu mesmo também, sei. isso em 2013. Veja, faz mais de 12 anos isso aí, Eu né? Uhum. estava lá. Cara, estava lá também, né? Benção. Cara, que bênção esse crescimento. Trazendo de novo, constância e aí permanência no reino do Senhor. Não deixar que as influências do momento me levassem a tomar decisões diferentes. O que que é a moda do momento? Vamos ver o que que é e vamos ir. Agora o momento tinha uma época bastante do sertanejo gospel. Todo mundo foi pro sertanejo gospel. Não sei o quê. Teve uma época, agora eu passei pela época do pop rock. Uhum. Vamos pro pop rock. E a galera do pop rock. Mas assim, a gente sim transitava alguns estilos, né? Mas nunca deixamos, né, a essência de adorar o Senhor. Sim. Que isso sempre foi o nosso foco, né? E aí já ministramos louvor em diversos momentos, com diversos cantores. Eliseu, que hoje tocam forte em Chapecó e região, e É, Goiás e para cima, e, nível né? nacional, né? Nível nacional. Os caras são fantásticos, o homem do céu. Toquei com eles também, fiz alguns eventos com eles, fui lá em Forquilinha, lá perto do litoral, lá. Também ministramos com eles lá, ministramos. Eles me levaram a Pinhalzinho também para ministrar em Pinhalzinho. Ali que eu acabei conhecendo a patroa, né? Ali nós
se achamos ali, levei a família para fazer um congresso, daí conhecemos abençoado. E aí estamos já também, quase 10 anos, mais de 10 anos juntos já também, com a glória do Senhor, né? Então, o Senhor, ele nos prepara, né? Uhum. O louvor, ele me forneceu uma missão, né? Me forneceu um propósito, né? Você deu Me direção. deu direção, né? Me deu uma profissão, me deu uma profissão como professor, né? E ele me levou a conhecer minha patroa também, né? Então, aí tem todo um caminho para isso, né? Se eu não louvasse o Senhor, eu ia convidado para ministrar É, numa e, cidade dela. É Mas como, verdade, né? né? e todo esse andamento também leva nos. São lugares de honra, né, Marcelo? Aquilo que Deus tem para os seus. Se eu não estou enganado, você também fez a parte de violão na gravação do CD. Sim, gravei profissional na parte do CD, tem vários violões que eu gravei, foram meus, né? Uhum. Tive a honra de poder gravar profissionalmente, né? Para mim foi assim, uma experiência única, né? E tem registro disso, é maravilhoso. E fiz a direção musical, né, do nosso Bah, CD. então. Então, tudo que foi feito nesse CD, teve minha participação, né? Penso. Como fazer, aprovar uma guitarra, aprovar uma harmonia, aprovar um interlúdio, aprovar um back vocal, né? Então, nesse sentido, definir o back vocal para fazer o lançamento. Tem o vídeo da galera lá em casa, né? O querido Johnny, que hoje está na Mevan, né? Sim. Deixa eu só, não sei se eles trocaram o nome da igreja dele essas semanas aí. Vamos ver, vai surgir novas atualizações aí. Uma coisa a gente É. altera. Não sei se é VVA, VVM, alguma coisa assim, se eles É, eu trocaram. acho que Mas sim. enfim, são grandes irmãos aí que estão ministrando cada um, né, na sua pregação e é a bênção de Deus. Então, o Jonatas Roberto, né? A Alexandra Bairros, Bairros. né? Uhum. Alexandra Bairros, essa uma irmãzona também. Ela tá, eu sei o nome da igreja, parceria também com o querido Pedroso, lá de Maravilha, né? Hum, O César Pedroso, de Maravilha também, eles têm nessa congregação, eles têm uma congregação aqui em Chapecó também. Então, a Alessandra Bairros, ela e o esposo dela também estão firme e forte, pastores também ministrando. Então, tu vê que esse grupo aqui, ele nos leva muito longe, né? Então, eles sim, fizeram parte do back vocal, as doutoras Anas, né? Também sim. fizeram parte do back vocal no nosso CD. Hoje são médicas formadas aí em Chapecó, né? Bênção de Deus. A família Trento, né? Isso. Um grande abraço, Uhum. família Trento. Então, bênção de Deus. Todo o louvor nos leva a ter inúmeras, inúmeras fontes de ligação, Sim. né? Inúmeras fontes, inúmeras experiências, né? Experiência de tocar com uma caixinha de som, uma Watson, tá bom? Na beirada da rua, ligado aqui, ó, e nós tocar lá, aquela caixinha ringindo, tá? Mas o louvor está atingindo corações que precisam ser atingidos e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. E também tocar em grandes palcos aqui, com sons de mais de 2, 3, 4, 5 milhões de investimento, né? Hoje eu poderia sim estar em lugares com investimentos absurdos, Uhum. né? De, de, de estruturas de som e tal. Sim. E a gente tem talento, assim, graças a Deus, a gente tem experiência para poder viver esses tipos de. Mas nesse momento, eu escolhi servir. Eu não escolhi estar exposto, exposição, Ou dividido. ou dividido, né, nesse momento. Nesse momento, o pai e a mãe me convidaram, né, mas faz 6, 7 anos quase, igual a nós, o Senhor nos convocou agora para montar um ministério, cara. E nós queremos contar contigo. E é para nossa família. E eu estava ministrando na sede, a mais de 500, 600, 800 pessoas Uhum. toda semana, toda semana. E aí o Senhor nos chama para uma garagem com 7, 10, 15 pessoas, tá? E ali o Senhor disse, ó, eu quero tu aqui. E aí como é que vai o ego do abençoadinho que ministrava para 600, 800 pessoas por semana, né? Se o ego ficar mais forte,
ficasse mais forte, né? Eu não era adorador. Verdade, Não era verdade. adorador. Aí eu estava mentindo para mim mesmo Uhum. e dizendo, Senhor, não é por causa do Senhor, é por causa da aparência, é por Do causa do status. status, é por causa da posição. E o Senhor nos chamou nós para servir de palco de exposição. O Senhor nos chamou para servir. E se o Senhor me chamou hoje para servir para. Hoje estamos um pouquinho mais, mas hoje estamos um pouquinho ali, 70, 80, 100 pessoas, né? Se o Senhor me chamou para servir esse número de pessoas, eu vou servir esse número de pessoas para a glória do Senhor, Sem perder o propósito. sem perder foco no propósito que o Senhor me chamou, né? E isso é o que me alegra. Hoje eu posso criar os meus filhos, né, com eles junto comigo, do lado do palco. A minha menina, eu levo o ukulele para a igreja, e ela fica do meu lado, e ela está aprendendo música aqui no palco, adorando o Senhor, no púlpito, no altar. Então eu estou criando os meus filhos junto ao altar. Cara, tem alguma forma de gratidão imensa que a gente pode ter com o Senhor é poder criar os nossos filhos no altar, ensinando para eles o que é o propósito, o como é bom servir ao Senhor, o como é bom poder louvar o Senhor, né? A gente não obriga ela. É assim, ó, tu tem que pegar o ukulele, tu precisa ir tocar. Tem que estar lá do lado do pai. Não. Ela Tem tá dias lá. que ela, porque é criança, Uhum. tem dias que ela, pai, hoje eu quero ficar mais na escolinha, não sei o quê. Posso, pai? Ela até pergunta se pode, né? Eu disse, filha, fica à vontade. Pode, não tem problema. Você não é obrigado a estar lá em cima com o papai. Quando você sentir no coraçãozinho que quer tocar com o pai, pede que a gente te dá o rolê de novo, tu sobe lá. Tá bom? Ela, tá bom. Todo domingo, pai, hoje eu vou tocar, pai. Hoje eu vou tocar. Hoje eu quero subir, hoje eu quero tocar com o senhor. Ah, então isso nos enche o coração de alegria. A É. avó, então, que vem junto com a gente, né? Ela fica, né, totalmente, né, cheia de gratidão no coração. A minha irmã, então, falando de louvor, não tem como, meu, deixar a Cássia de lado, né? A Cássia é minha parceira de vida nessa ambiente de louvor. Então, hoje nós somos parceiros ali na Família da Fé. Então, na ministração, hoje ela ministra junto comigo toda semana, 2 vezes por semana, estamos juntos, ministrando o Senhor ali, sempre se preparando, sempre buscando o que está vindo de novo, né? Uhum. Temos composições próprias da congregação Que e, top. sim, isso é muito bom, né? E a gente sempre procura aquilo que está sendo ministrado no ambiente espiritual na região, né? Ou seja, alguns perguntam, mas não vamos se misturar com essas coisas aradas novas, essas coisas aradinhas novas que tá aparecendo aí. Por que não? Eu não vou deixar aquilo que é essência, mas também não vou deixar de experimentar aquilo que o Senhor está dando de novo, Sim. né? Cara, me enxergou na minha tormenta, me tirou dos meus problemas. Entendeu? Ó, minha irmã saiu com essa de uma coisa nova de novo, mano. De novo essa aí. Ou de novo algo diferente. E ela disse, mas ouve de novo isso aí, ó. Pensa numa ministração em cima disso. Daí eu lá no secreto, ouvindo ele, fone do ouvido, né? Buscando o Senhor e entendendo a letra, entendendo aquilo que o Senhor podia falar através daquele louvor. No outro culto nós já quebramos tudo, né? Já foi, né? Então, e para a glória do Senhor, né? E trazer o povo, né? Leva-me ao lugar, né? Onde só você e eu, né? Meu, é É incrível onde tremendo. nós podemos conduzir o ser humano ou levar o ser humano. Eu ouvi uma brincadeira ontem, né? Israel. Esqueço como é que é o nome daquele humorista lá. Israel, alguma coisa, esqueço sobre o nome dele. Mas é incrível, ele fez uma analogia ontem muito legal, né? Sobre. Porque o irmão contando, o irmão pentecostal, o irmão worship, né? Vamos Uhum. fazer essa brincadeira agora. Para um pentecostal, um worship contando o seu testemunho, né? Que ele era órfão, né? E aí a irmã Cida, se eu vi, acho que ontem ou ontem, a irmã Cida me apresentou Jesus e agora, né, eu deixei de ser órfão. Glória a Deus, amém? Vamos louvar agora. E aí, no seco, já tá violão, e vamos lá. E daí,
E aí vem o abençoadinho do worship, né? Vamos lá. Se tem violão aqui, vou ter que fazer, né? É Não, isso tem que aí. fazer, tem que Tem que usar, né? fazer. Tem que usar. Tomara que pegue bem aí. Vamos ver o cara. Vê. Aí começa a mensaginha do worship, né? Eu era órfão, até a Armacida me falar. Ah, meu querido. Sim, a Armacida apresentou Jesus. E depois desse momento, eu deixei de ser órfão. Órfão, órfão. Pois o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Entendeu? É outro clima, meu querido. Sei. Eu, Sim. entendeu? Mas é um louvor desses worshipeiros agora. É ambiente de adoração, cara. O que tem de algo interessante no que essa geração está trazendo agora são intimidade com o Pai. Trazer aquele momento para intimidade com o Pai. O que está faltando em muita gente velha que a gente fala nesse sentido, ou de mentalidade fechada para aquilo que é de contato com o Senhor. A geração de hoje, ela, ela não tira mais aquele tempo, né? Infelizmente, não tira mais aquele tempo de oração, aquelas vigílias que nós fazíamos abençoadíssima, de virar a noite em vigília, e era oração de 2, 3 horas, Pentecoste, palavra de fogo. 2, 3 horas, Pentecoste, palavra de fogo, né? A nossa geração, ela é diferente. E em cada momento, eu não preciso colocar sempre o pentecostalismo, né, como evidência e como uma ferramenta única de movimentação no louvor, movimentação na ministração, movimentação que a igreja tenha esse princípio de o que for diferente é errado. Uhum. Eu falava com o pastor de Penha, até o pai dessa minha amiga, e ele assim, ele é assembleiano roxo também, né? E glória a Deus, ama a vida dele. Pastor Joaquim, lá de Penha, e um abraço. E ele mencionou bastante assim sobre o que ele não se adequava a esse tipo, não se adequa a esse tipo de igreja, que é diferente, que apaga a luz e põe a parede preta e bota um pedzão lá e faz adoração, e se chora, se deita, e se lava. E assim, bênção de Deus. Para aquele tipo de geração, cara, aquela geração é única. Aquela geração é genuína. Aquela adoração que eles fazem, ela é sincera. Sim. E a pessoa vai condenar aquilo. E ele disse que até condenava, e Deus chamou a atenção dele. Uhum. Ele disse: aquilo que não serve para ti, não é que vai servir para os outros. Essa roupa não serve para ti, em outro serve. Então não julgue aquele que está vestindo aquele tipo de roupa, mas ele está me adorando. Ele está se entregando, ele está adorando o Pai. Ele está servindo, ele está se prostrando. Como o primeiro termo o nosso compadre falou agora há pouco, sobre se prostrar. Adorar é se prostrar. Então, esses louvores, hoje, o chip, eu trago muito esse exemplo, que eu vi ontem, eu disse, esse aqui eu vou ter que falar amanhã. É massa, assim, quando a gente mistura isso e Sim. entende, né, que... Mas, assim, querido, eu não deixo o pentecostalismo de lado, tá? Não é que eu tô, Uhum. ele tá defendendo a bandeira do Xing aqui, né? Ah, Não adianta, ele não é pentecostal, não adianta. Vamos do céu. Semana passada, domingo passado no outro, tivemos o encontro de vasos na nossa igreja. Encontro de vasos para nós lá, e é um evento que a mãe conduz lá, todo ano ela faz. Uhum. Ela traz só os irmãos do Reteté, né? Só Do tomando Reteté mesmo. né, e o altar tá fumegando varão de guerra, como é que é? Outro lá que eles cantam bastante, divisa de fogo, varão de guerra, Uhum. e assim, e o bicho pega. Ali aquele dia foi não, foi só pentecostal aquele dia. E a gente tem que entrar no manto, cara. Aquele dia não tem que ficar no chão.
né? O mínimo que ficou ali é 10, 15 centímetros do chão, meu querido. E o E foi. fogo pegou. O fogo pegou, tá? Cara, e assim, Tá na como é intenção, né? prazeroso servir o Senhor, seja num louvor, numa adoração pentecostal, fogo puro, onde o fogo do Senhor nos renova assim de uma maneira absurda, só para quem sentiu, quem viveu isso, sabe a experiência, e a experiência também de poder se prostrar ao Senhor num worship profundo, né? Numa adoração Sei. Uhum. profunda, em que o Senhor, né, recebe o íntimo do teu coração, né? Aquela intimidade, né, em que alguns teólogos até, né, condenam, porque chamar o Senhor de paizinho, chamar o Senhor de você não pode, né? É cultura, meu querido, né? Tu não pode chamar o Senhor de você porque ele é o... Concordo também, tudo bem, concordo contigo, né? Não vou te discordar, Sim. mas tu precisa buscar essa intimidade com Uhum. o Senhor. Como é que tu vai chegar no teu pai e dizer, meu pai, vai lá e tu consegue, ó, tu consegue fazer tal coisa? Agora, tu tem intimidade assim, de maneira de que, ô paizinho, o senhor consegue me entender, se, né? E até de mencionar palavras de você e tudo, mas num nível de intimidade, num nível de relação, num nível de aproximação diferente Uhum. do que um nível de, não apenas um nível de respeito, né? Um respeito ele deve ter. Concordo plenamente. Eu sou muito essa questão de ter a consciência de ter o respeito, de ter eu ensino muito aos meus alunos isso, né? Postura, respeito, a cordialidade, né? Falar bem com as pessoas, né? Não ser desrespeitoso, né? E o Senhor nos leva a isso, né? O Senhor nos leva a manter a cordialidade, mas ele tem aquele momento que ele diz assim, viu? Fecha a porta do teu quarto e vem falar comigo. E quando eu falo com o Senhor sozinho, quando eu estou falando com Ele, né, o Senhor quebra os paradigmas do protocolo. A gente não tem mais protocolo. Porque eu tenho que seguir um protocolo para falar com o Senhor. Aí Jesus ele fala, queridos, ao orar ao Senhor, diga assim, Pai nosso, Paizinho nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Paizinho. Venha a nós o vosso reino. E aí, a oração a gente já conhece. Então, Jesus já começou fazendo worship, que o povo não lembra, né? Então ele quebra esses paradigmas. Uhum. Mas Jesus era filho de Deus. Mas ele não estava nos ensinando a ser filho do Pai? Exato. Ele não estava nos trazendo para ser filho do Pai? De novo, ele nos adotou. Nós não éramos filhos, mas agora o Senhor nos adotou e nos traz de volta aos braços dele e nos faz filhos por adoção e nos dá essa intimidade que alguns, por motivos às vezes de ignorância, motivos às vezes desnecessários, julgam de maneira, muitas vezes até leviana, né? De maneira desnecessária. Uhum. Algo que poderia ser bênção na vida daqueles jovens. Eu acompanho muito aqueles movimentos worship que eles fazem, momentos de adoração que eles fazem 3, 5, 10, 12 horas de adoração. Nem no Brasil também esses movimentos. Tem esses movimentos também nos Estados Unidos. Tem uns movimentos lá que é maiores, os caras fazem 18, 48 horas. Os caras vão para dentro da igreja, assim, ó, e esquecem da vida lá fora, E cara. vai, daí. Que coisa linda. Eu digo, se meu tempo de solteiro tivesse isso aí, eu tava lá dentro mergulhado, meu Deus do céu. Eu esquecia do resto, eu esquecia do resto, né? E a gente teve os nossos movimentos, né, Anderson? Sim. E graças a Deus, assim, e se esse é o tempo, esse é o movimento que tem curado essa geração, amém. E é nisso que nós vamos incentivar o nosso povo a estar, nosso povo a
a buscar e ministramos nos nossos altares aquilo que o Senhor está ministrando à nação. Se o Senhor está ministrando, eu sou o teu pai, é só chamar. Nós vamos ministrar, eu sou o teu pai, filho, é só chamar. Ou então, né, antigo, né? Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi tuas lágrimas, filho, e ouvi teu gemido. Consolo, filho, tuas orações têm chegado ao meu trono. Pai, esse aí é de chorar, né? De lembrar das raízes. Ô, glória, eu gosto. Tem dia que eu faço um louvor assim, daqui a pouco, né? E faço. Eles se incomodam, assim. Quando a gente fala de afinação, né? A gente se incomoda. Eu tenho uma característica minha que eu sou ouvido absoluto. Eu consigo, por exemplo, se disser assim, tu tem que sair cantando em dó. Eu mentalizo o dó e saio cantando em dó. Depois eu vou pegar o violão e sair tocando. Eu já consigo regular a minha audição para a nota dó. Aí já é aula de violão. Isso Não. Tá louco, cara. E assim, é poucas pessoas que têm, né, essa habilidade Sim. do ouvido absoluto. Para dizer que, imagina, com 2 anos de idade, a mãe falou que eu fazia segunda voz, imagina, né? Cara com 2 anos de idade, meu Deus do céu. 2 anos de idade, eu não sei se eu falava. Com Com 2 anos de idade, Acho que eu ele falava. só comia rã e Anderson. Tem que afinar aqui para sair um som de qualidade para os nossos ouvintes, né? Sim. Enquanto o Wanderson vai afinando aí, vocês vão se inscrevendo no canal e vão tomando um café assistindo nós aí. Um violão afinado é um violão afinado, né? Um violão afinado é um violão afinado. Muitos me conhecem pelo nome. Muitos me conhecem só de ouvir falar. Muitos são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o irmão da vida, Jeová Rapha. Eu sou a força que te ajuda a caminhar. E se precisar, é só chamar. Eu quero intimidade. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Esse é um dos que a gente ministra lá em atualidade, Amém. né? Bênção, né? Entre tantos outros, né? Até a gente tem misturado bastante esses louvores, né? E Até você fez um paralelo ali, né, Márcio, da questão de tocar os louvores mais antigos e os mais sim, recentes, mais né? recentes. Então você vê que você alcança também no seu público as faixas etárias de idade. Sim, Desde a criança que está ali cantando Eu Sou Seu Pai, né? Da Valesca, até o
mais ancião da igreja, né? Sim. Aquele irmãozinho que canta o Sem Ovelhas, que canta o louvor que você fez recentemente ali do filho, né? Do filho. Então, Grande vitória. você vê o que acontece aí. Nesse exemplo que você deu, que você citou, independente da faixa etária de idade, eles são alcançados Avançados. na ministração e conseguem, né? E conseguem sentir a presença de Deus, né? Conseguem, muitas vezes, participar do momento adoração, né? Isso. No momento louvor, no momento em que eu Interagir com aquela interagi. atmosfera, né? Porque um ambiente de culto, assim, até um dos comentários que fez no início, né? Como é, né, esse momento de adoração, esse momento de culto, em que a gente tem a responsabilidade, como este louvor, de conduzir a igreja a um ambiente espiritual. Não acerta um bom ambiente, porque a igreja já é um ambiente espiritual. É um ambiente preparado para ser espiritual. Mas as quatro paredes, Anderson, elas não fazem nada. Se a gente não preparar isso, se a gente não se colocar, a gente não fazer uma conexão com o reino dos céus. E como que a gente faz a conexão com o reino dos céus? É orando, é preparando o ambiente e é louvando ao Senhor, Amém. né? O louvor, ele tem esse, essa essência, né, de conectar a terra com o céu, né? Tem essa capacidade de abrir o ambiente espiritual, de trazer o céu para a terra, né? Basicamente trazer o céu para a terra. E a gente vê assim, através do louvor do Senhor, ele cura, né? Já tive muitas experiências em que o Senhor curou através do louvor, muitas experiências que o Senhor renovou pessoas através do louvor, através que ele falou com as pessoas, deu livramento Era uma através das do louvor. perguntas, ele tá Ó, respondendo já. aí, ó. É isso aí. A gente ia perguntar exatamente isso. Quais experiências você teve ministrando louvor? Por exemplo, eu como ministro, como pregador do evangelho, eu tenho vários testemunhos de experiências, né? Durante a pregação, término da pregação, um mês depois da ministração, da pregação, você recebe testemunho, você tem experiências ali que acabam impactando a sua vida. E no louvor não é diferente, né? Não. E aí, essa seria uma das perguntas, já que eu cortei aqui, você vai dar sequência agora, falando sobre algumas experiências que você e a sua família, né, a família Amorim no todo, tiveram ministrando louvor. Libertação. Eu acho que um dos principais, né? Teve diversos, eu acho que libertação ele é muito forte, né? E aí a gente traz aí a experiência bíblica de Davi, né? E quando ele tocava, os espíritos maus que estavam em Saul. Saul, eles saíam. Eles não suportavam, né? Eles não suportavam estar no mesmo lugar em que Davi louvava e dedilhava sua harpa louvando o Senhor. Então, tivemos algumas experiências de pessoas até com depressão, às vezes até com problemas psicológicos, né? Outros até com situações de libertação, questão espiritual, com relação a possessões mesmo, né? Uhum. Possessões espirituais, em que o louvor, cara, tu via nitidamente assim o rosto da pessoa totalmente amarrado, né? O espírito amarrado da pessoa durante o louvor o Senhor trabalhando assim, trabalhando e libertando. E aí, cara, é fantástico assim ver o quanto o louvor tem poder, tem poder. Outras experiências que são de cura. Nossa mãe tem um louvor que ela canta, né? E é um louvor forte, né? Que ela faz. Deixa eu ver se eu me lembrar aqui. Refrãozinho. A voz é diferente, que eu toco muito para elas cantarem, né? E eu Uhum. ministro junto. Eu preciso de um milagre para testemunhar de ti. Posso ouvir a sua voz
me chamando para fora, mestre, eu estou aqui. Então é nesse sentido, tem louvores direcionados à cura, louvores direcionados, né, a trazer a pessoa a buscar a cura também. Porque o louvor ele precisa conduzir a pessoa a compreender a sua ação naquele momento, Uhum. né? O que que eu preciso fazer? Assim, durante a palavra, o Senhor, ele traz experiências maravilhosas com relação a nos dar direcionamento, a nos dar uma palavra, a nos dar um foco, a nos dar uma correção, a nos dar e o louvor, ele não é diferente. Só que ele vem com a melodia, ele vem com a conexão com aquilo que está no DNA do ser humano, né? Que é de louvar o Senhor. É. E às vezes tem pessoas que no culto, visitante ou iniciando na fé, elas vão ser ministradas no louvor mais do que na hora da ministração, da Sim. pregação, dependendo de quem esteja pregando. Sim, Eu falo por experiência própria. No início, lá atrás, tinha culto que eu não entendia nada com nada da pregação, né? Uma por às vezes o ministro que está pregando ali saber demais e pregar num nível mais teológico, e eu ser iniciante, então eu acabava não entendendo a ministração. Ou o camarada fazia uma salada de fruta e eu também não entendia nada da ministração, mas às vezes no louvor eu era tocado profundamente. E eu lembro da família Amorim, no Pinheirinho, isso meados de 2011, 12, é, e tinha um louvor que falava muito comigo, e era autoral esse louvor, tá no CD da família Amorim. É, o abro mão do meu eu, o abro mão desse mundo. E era uma guerra que eu travava. E quando esse louvor era ministrado, nossa, eu era tocado de uma forma assim sobrenatural. esse louvor é muito bom, cara. Aquecia o meu coração ali, eu sentia um calor assim diferente, uma experiência assim com o Espírito Santo ali. E assim eu me derramava assim, sem se importar com quem estava E essa na minha experiência, esquerda, na minha direita, e para mim aquilo era libertador. Eu saía do culto através desse louvor, eu nunca esqueci esse louvor. que maravilha. Né? Eu abro mão do meu eu, abro Os mão meus sonhos. dos meus sonhos, abro mão dos prazeres que o mundo me ofereceu, Exatamente. né? Cara, isso era 2012 e ali eu lembro que isso foi No, impactante no na minha auge da vida. juventude, né? Com tudo se oferecendo, com É, tudo. e eu vinha de uma transição, né? Que tava mundo, igreja, igreja, mundo, e 2012 foi o ano do meu batismo. Verdade. Março de 2012 foi o ano do meu batismo. E esse louvor falou muito comigo, assim, ó, dias ali, na semana ali de entregar a ficha para descer as águas do batismo. E foi libertador para mim. Ó, e um testemunho do nosso Viu? louvor, né? Tem na casa o Amém. testemunho aí. Amém. Que bênção, cara. Esse aqui, vamos ver se dá uma palhinha desse, né? Só pra não passar muito também. Ó, o ouvido. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão do meu eu. Eu abro mão dos prazeres que o mundo me oferecer. Que eu venha diminuir Linda situação, muito forte. Uhum. a tua glória a vida só tem sentido se o teu amor dominar. E o que não te agrada, Senhor, vem tirar com tua mão, vem lavar-me
E o que não te agrada, Senhor, venha purificar com teu sangue. O Senhor tem todo o poder, só tu podes me valer e salvar-me. Era uma oração, né, cara? Tremendo, mano. Uma oração de entrega, Me né? levou 12 anos atrás agora. Essa canção Essa aí. toca mais profundo. Eu posso ouvir ela 1 milhão de vezes que Elas têm eu o nunca mesmo me poder, né? canso. Mesma E é ação, né? interessante essa canção é que parece que ela vai acabar, ela vai ficando melhor ainda. Ela vai ficando melhor Como ainda, tem né? mais parte, a gente não vai se Isso. alongar, vamos dizer, ela é boa assim também, é É maravilhosa, né? uma oração a Deus, né? A minha mãe, ela deve ter mais de 1.500 letras escritas, assim. Mais de 1.500 Caraca. por baixo, umas A gente tem 1.500 que letras escritas. marcar aqui com a família Amorim inteira, né? Sim, Tem. Trazer Ela faz um todos. só com a mãe, porque senão nós vamos passar umas 5 horas de podcast. mas nós temos um para fazer de Com 12 três horas. horas nós temos um, né? Nós temos um que temos que fazer de 12 horas. Ó, então, Aí, ó, né? viu? Aí vai Temos longe, 12 tá? horas para fazer. Essa ali vai longe. Se o Vai. da família inteira ali vai longe, tá? Tem as experiências da minha irmã também, que ela é incrível. As experiências da mãe é fantástica. A mãe, por exemplo, tem um dos testemunhos mais fortes que eu trago, assim, de experiência vivida, né, que envolve nossa família, é que a mãe teve câncer no intestino. Teve câncer no intestino e o pai trabalhando, e ela teve uma crise muito forte, e ela estava na cama. Eu tinha meus 8 anos por aí, 7, 8 anos, uns 8 anos de idade por aí. Uhum. Minha irmã tinha 4, né? E eu acho que recém meu irmão do meio tinha nascido, o Marlon, né? Acho que foi mais ou menos nessa fase. E a minha mãe na cama deitada com muita dor. Cara, tava numa fase assim, tinha, não sei se tinha estourado alguma coisa, imagina, era algo muito forte. E nesse momento o Senhor toma a minha vida e toma a vida da minha irmã. Nós fomos até a cama da minha mãe, e nós estendemos as mãos a ela, e nós oramos. Nós oramos por ela e o Senhor colocou ela em estado de coma induzido. Uhum. E aí nós chamava ela depois da oração e ela nada. E o pai não estava em casa, estava só nós. Cara, pensa no desespero, um menino com 8 anos de idade, né? A menina com 4 e nós ali, né? E nós já tínhamos aprendido que tinha que orar quando tinha doença para orar. E o Senhor nos direcionou, acho que foi o Espírito Santo, né? Obviamente, não tem como, não tem dúvida disso. Que ele nos leva até aquele momento para interceder por ela Sim. e ministrar a cura através de nós, né? Através do Espírito Santo. E é cerca de 1 hora, 2 horas depois, quase 2 horas depois, ela acorda, né? E ela conta o testemunho dela. Durante a oração, ela sentiu que o quarto se encheu de anjo e ela recebeu um, um anestésico e ela adormeceu. Uhum. E ela foi operada pelo Senhor e ela é curada até hoje. Cara, que experiência assim que eu levo para a vida. Eu levo para a vida. O Senhor nos usou para trazer a cura para minha mãe. Eu poderia hoje não ter mais a minha mãe, mas o Senhor nos usou desde pequeno. Então, o Senhor não pode usar menores? Pode. Ele usa o que ele quiser, quando ele quiser, a hora que ele quiser. Verdade. Quando o Senhor tem um propósito, ele tinha um propósito na vida da minha mãe. E algumas semanas depois, ele leva a minha mãe curada até a quadra de trás, que é o segundo testemunho mais forte que eu acompanhei naquele mesmo período. Uma mulher leucêmica, ou seja, com leucemia, né? Que estava mais ou menos 30 quilos, não sei se tinha 30 quilos, 20 e poucos quilos, só estava no osso, Nossa. né? Desenganada, e Deus levou a mãe lá e orou por ela, fez oração de cura, administração, e ela, do nada, rapaz, diz que ela, para chegar, para abrir a porta, ela caiu umas 5 vezes para chegar da cama até a porta, e era muito curtinho, tipo, questão de nem 6, 7 metros. Ela Uhum. caiu umas 5, 6 vezes para chegar até a porta. E quando a mãe entrou, ela deitou de novo. Estado cadavérico. O estado dela era cadavérico, que a mãe ministrou através da vida dela. O Senhor encorajou ela, né, através dessa Uhum. cura que ela recebeu, e ela foi lá e ministrou essa cura através da ministração. Cara, diz que na hora a mulher sentou,
como se fosse uma pessoa sadia, sentou e disse: vai lá na cozinha e vê o que tem para comer. Eu acho que tem umas bolachas lá com Nescau, algum leite, alguma coisa, me traga, que eu tenho fome, mulher. Vai lá e busca. Cara, glória a Deus. Um milagre. Um milagre aconteceu instantaneamente, cara. Cara, milagres assim que Deus nos faz presenciar e depois, né, a gente foi visitar ela nos próximos dias e eu tinha que ir lá comprar comida também para ela porque ela não conseguia sair na rua ainda porque ela não tinha força física, né? Tava muito debilitada. E algumas semanas depois, quase alguns meses depois, eu notando ela com mais de 60, 70 quilos de peso. Nossa. Uma diferença absurda. Então, saber e presenciar milagres, eu acho que é uma das melhores coisas que o Senhor nos faz enquanto vivemos para o Senhor, vivemos o nosso tempo de ministração para o Senhor. E é Então, bíblico, né? e é Os bíblico, né? sinais seguirão Os que Uhum. creem, os que creem. né? Vamos seguir Jesus, né? Vamos seguir Vamos seguir Vamos Jesus. Jesus. seguir Jesus. Bora! Galera, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aí, talvez, Vamos batendo. Já, mas já deu uma hora aí, Pitinho. já deu uma hora, eu acho, né? Olha aí, Uma ó. hora e Ô, 25, olha aí, fomos ó. longe, né? Vamos longe? Wanderson, Coisa vamos, linda. vamos indo para a reta final aqui, mas você tocou num ponto interessante que pode despertar outros jovens, adolescentes, até mesmo crianças, né? Ou até mesmo adultos, independente da faixa etária de Uhum. idade, pode ser despertado através desse podcast, na seguinte questão: vocação. Quando se falava ali que, quando criança, começou a desenvolver, aprendeu umas duas, três notas ali, junto à sua família, e depois nos cultos, você observava os Na irmãos, vivência, né? E aí você o tinha, ambiente. você tinha esse desejo, você tinha esse desejo. Então ali já era nítido que você tinha uma vocação para música, porque isso te chamava atenção, te motivava, fazia com que você ficasse atento ao que estava acontecendo à sua volta, né? Um conselho para quem está ouvindo ou está se perguntando hoje na igreja, né? Qual é a minha chamada? Qual é a minha vocação? Essa Como foi descobrir para que eu nasci? uma O que dúvida, exercer? né, toda, né? Eu Mas tem, né, já tô cara? inserido na fé, estou congregando aqui, eu tenho esse desejo, mas quero saber de fato que direção tomar. Por exemplo, você, né, foi despertado na música e aquilo te chamava atenção. Então, aquilo que te chama atenção, aquilo que te inquieta, aquilo que te incomoda, pode estar ali o teu chamado. Exatamente isso. O que te chama a atenção? O que atrai a tua atenção? O que atrai o teu coração? É um momento de louvor que é a ministração do louvor? É o estar lá no altar servindo lá? É o momento de servir no templo? É um evangelismo que te move? Tu tem que entender e procurar se colocar na presença de Deus. Ah, mas eu gosto muito de louvor, cara. Ah, eu amo, amo, amo. Mas eu pego um violão, as cordas têm pena de mim, então eu tenho dó de bater delas, né? Então não entendo muito com música. Não é a tua vocação, tudo bem, meu querido, tá tudo certo, né? E o Senhor tem algo para te direcionar, né? Seja na palavra, seja na intercessão, seja no servir, né? O servir é algo fantástico, cara. Eu não preciso estar em cima de um palco para servir. Eu não preciso apenas estar em cima do palco. Só que umas coisas, Anderson e Marcelo, que eu vejo na nossa geração, né? E eu me preocupo muito, é o interesse em querer servir, o interesse em querer estar, o desejo de estar no altar. Uhum. O desejo de estar no altar hoje eu não trago como um desejo de status. Não aquele desejo de status, eu preciso aprender a ministrar louvor, a tocar um instrumento porque eu quero estar lá em cima. Não, esse nunca foi o meu intuito, nunca foi. Mas de eu aprender de tocar um instrumento porque eu queria ser útil no reino, Servir.
Servir no reino. Servir e não ser visto. Servir e não ser visto, tá? E ser visto era uma consequência de Ser servir. visto era uma consequência, né? E quando Olha a eu pregação. comecei, olha, já tá tirando esboço já. Aham, não, já. Então, eu me lembro muito bem dos meus primeiros momentos de ministração na igreja. Eu costumava ir lá pro cantinho. Eu botava o microfone e ia bem pro cantinho, assim, daí cantava lá no cantinho, né? Para não precisar subir lá em cima do palco. Uhum. Não era esse o objetivo. O objetivo era poder servir, é ser útil, ter utilidade ao reino. O que a gente vê na nossa geração é que eles não querem ter utilidade. Eu vou para a igreja e chego lá e me apresento e na verdade, eu vou lá para participo do culto, né? Nem cultuar vai, né? Vou participar do culto, Uhum. vou assistir um culto. Eu vou lá assistir um culto, pegar um culto hoje. Uhum. Vamos lá pegar um culto hoje na Blair, vamos lá pegar um Como se culto fosse uma... na Batista, lá enfim, onde for. Gente, a gente tem que ir para servir, para ser útil, né? Como que tu quer receber algo, um direcionamento de Deus se você não se coloca à disposição? Faz de qualquer jeito. E quando alguém pede uma coisa, nada, não, acho que isso não é comigo, né? Tem cara que é bom demais, cara, no que faz. Tem uma comunicação excelente, cara. Podia estar abrindo um podcast maravilhoso que nem esse, cara, para se comunicar com o povo, transmitir o que Jesus tem para nossa vida, e aí fica gastando as suas habilidades com tantas outras coisas fúteis neste mundo, né? Coisas que vão passar. Aquilo que é para o reino, a gente não dá valor, Uhum. né? Não se coloca à disposição. E aí que vem o item que o Anderson falou, né? A vocação, né, ela precisa, o conselho que a gente dá, né, tente buscar algo para ser útil naquilo que você é bom, né? Eu sou bom em ensinar. Amém, cara. A igreja precisa de mestres. A igreja precisa de mestres, precisa muito de mestres. Ah, eu sou bom apenas em ações de serviços, né? Sociais. Serviços sociais ou atos de serviço, né? Atos de serviço também mencionado. Cara, a igreja precisa, para manter sua estrutura em dia, para poder receber bem o povo, manter tudo em ordem, tá? Isso é o diaconato, né? Ações de serviço com diaconato. Então, os caras não querem mais ser obreiro, Anderson. Não querem mais ter o desejo de servir como obreiro na casa do Senhor. Ah, um jovem, hoje um jovem com 18, 20, 22, 25, 28, 30 anos, e tu chega nele, e aí, o que ele vai fazer da vida, meu querido? Pois é, né? Vamos pegar um culto, vamos lá, ver um Vamos ver o que louvor, Deus tem. ver o que Deus tem para nós, né? Mas, homem do céu, tu já era para estar voando, homem do céu. Era para estar ministrando pessoas, era para estar servindo, era para estar ensinando. Uhum. Você está estacionado no reino, esperando algo que o Senhor faça por ti. Então, o conselho é busque ser útil ao reino. Não fique esperando algo recair do céu para ti. Busque ser útil. Ah, eu não sei o que fazer. Começa fazendo aquilo que tu sabe. E o Senhor vai te direcionar, né, ao caminho que tu precisa ir. Isso aí. Porque alguma área você tem um desejo a mais, né? Alguma área tu tem. E tem outros que não fazem por questão assim, ó, da comparação. Numa das parábolas que Jesus conta, ele conta a parábola dos talentos, né? Um tinha 5, fez 10, outro tinha 2, fez 4, que tinha uma, enterrou. E aí eu estava estudando a questão das parábolas e eu achei muito interessante uma descrição aqui nessa questão das parábolas, questão da lei da comparação, entendeu? Porque aquele que, às vezes, claro que essa é uma aplicação, né? Uma linha de raciocínio. Uhum. Aquele que tem um talento, ele pode dizer, mas o Wanderson tem 5 e o meu é pequeno. O cara prega, o cara toca, o cara canta, o cara lidera, né? E ainda abre a igreja, é profeta, tem 5. Aí eu olho pro Marcelo, o Marcelo tem 2, já tá fazendo 4. Então um tem 5, tem 4, ou melhor, um tem 10, o outro tem 4 e eu com aquele um não multipliquei.
porque eu acho que os teus dons são suficientes, teu é suficiente, então eu enterro o Uhum. meu, né? E eu achei interessante essa linha de raciocínio, porque aí o escritor, o teólogo que está dando ênfase ali no estudo, ele diz assim, que aquele que tem um talento, ele tem uma grande, como é que eu vou usar a expressão aqui? O que carrega um talento, ele tem a possibilidade de fazer com mais excelência daquele que tem 4, daquele que tem 10. Porque você faz um, mas você faz com excelência. Com excelência, um muito maior foco, né? Não que os outros não vão fazer, Sim. não que os outros não vão fazer, mas você tem esse privilégio de pegar aquilo e desenvolver a habilidade em cima daquilo, né? Por exemplo, eu tenho um, não tô, e tô procurando me enterrar, que a minha chamada é a pregação, a ministração, né? Então, o meu foco é esse. Eu compro material em cima disso, eu estudo, eu me Sim. preparo, eu faço esboço, eu tô sempre lendo alguma coisa, sempre anotando na Bíblia, sempre com marca-texto, desenvolvendo. Agora, se eu sou músico, sou pregador, sou baterista da igreja, você entende? Não que eu não possa exercer, posso, Pode, né? mas eu posso fazer bem feito, mas não com excelência, entende? Sim, tem Então, com esse. excelência, então para aquele que, ah, mas o meu talento é só isso aqui, mas se você fazer com excelência, é diferente de fazer bem feito, é diferente de fazer um serviço bom, é excelência, tá acima Tem a da possibilidade, média, cara, de fazer algo excelente, tá acima da né? média. O Senhor, quando Ele te oferece, ó, tem um só. Cara, faz chover que isso aí, ó, do céu. Tu é referência nisso, ó. É pra tu ser referência nessa área, tá? Eu te chamei pra ser cabeça e não cauda, Referência, tu falou uma frase, né? E o Senhor nos chama pra isso, né? Pra gente, ele nos coloca em situações como essa. E para finalizar, acho que é um contexto disso, né? Em questão do louvor e servir. Eu, muitos anos, até meus perto de 30 anos ali, até uns 27, 28, 29 anos ali, cara, é só louvor, cara. Me chamava para pregar, eu disse, querido, agradeço. Tem uns parceiros aí que pregam aí, mas eu é louvor, né? Levo banda, fizemos, assim, esse chamado eu consigo fazer com excelência, né? Que é o louvor, é onde eu me criei ali, onde o Senhor me desenvolveu, né? Me permitiu desenvolver bem esse talento nessa. E nos últimos anos o Senhor disse que, ó, eu quero um pouquinho mais, cara. Eu quero que tu ministre também. Quero que tu pregue a minha palavra. Eu disse, Senhor, mas eu não tenho habilidade de pregação. Eu não sou eloquente como Anderson, não tenho um domínio de hermenêutica, Uhum. de, enfim, domínio de palavras, né, nesse sentido. Daí o senhor me coloca numa situação bem constrangedora, tá? Para finalizar, que foi a seguinte. Ele assim, tudo bem, vou aceitar a tua fala, mas eu vou só fazer um contraponto. Quando tu precisa atender uma turma da tua profissão lá, vamos lá, tu tem conhecimento, ok? Tem conhecimento, tu sabe que tu vai dar aula. Então, o assunto lá é mecânica, eu sou engenheiro mecânico. Daí, o teu assunto vai falar sobre fabricação, beleza. Se eu te der uma aula de 4 horas, tu ministra uma aula de 4 horas sobre fabricação? Ministro. Tem dificuldade de ministrar essas 4 horas? Não. Precisa se preparar muito para isso? Não. Vamos lá. Tu foi criado na igreja. Palavra tu conhece de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Tu acompanha, tu sabe da palavra, tu lê a palavra. E como que tu não tem domínio para falar 40 minutos? Ah, meu, que tapa na cara. Eu disse, tá bom. Pois é. É isso aí. Desculpa aí, desculpa aí. E aí foi nesse momento em que eu me desprendi do meu eu, né? E Uhum. disse, Senhor, ok, eu vou começar a ministrar a palavra do jeito que o Senhor me formou como mestre, como professor. Então, as minhas pregações, ela tem um cunho muito mais
mais pedagógico, assim, o linear de pedagógico, né, Uhum. de ensino. Mas ultimamente o Senhor tem me levado muito pro pentecostal também, né? Ele acaba trazendo esse renovo pro coração, Uhum. assim, deu até às vezes não me reconheço um pouco, tipo, mas Senhor, és tu? Porque É, não é eu? Não é eu, ele disse. E é justamente isso que eu queria. Era só que tu se entregasse. Porque o talento não vem de você, É verdade. né? O talento vem de mim. É eu que entrego, é eu que desenvolvo, é eu que uso o vaso. Não é o vaso que se usa sozinho. Né? O vaso ele está na mão do oleiro. E estando na mão do oleiro, meu querido, ele pode ter funções que a gente nem imagina. é, Amém. É isso aí. tremendo. Deixa. Amém. É que tá tão gostoso, né? Sim, De não tá. interagir. E tá frio, né? Meu Deus do céu. Hoje Tá tá muito frio lá difícil. fora. Eita, Aqui tá gentileza. bom, tudo Isso bom. aqui tá bom. Wanderson, a gente quer marcar outras vezes aqui, né? É, tem que marcar agora Trazer com a a família família toda aqui, e família vamos Amorim, um fazer. abraço a toda a família Amorim, né? Eu não sou, talvez não sou de me expressar de forma correta ou com frequência, mas Deus sabe do meu coração o quanto que eu amo essa família, assim, porque marcou a minha trajetória, né? Existem pessoas que cruzam o seu caminho, e existem pessoas que passam no seu caminho e marcam. Uhum. E a família Amorim foi muito importante ali no início da minha jornada, No né? O início da jornada. Wanderson, principalmente, foi assim, um amigão, Parceiro, né? alguém que nos dava a direção. E eu lembro muitas vezes, aí, sexta-noite, eu pronto, engatilhado já para tomar um rumo, ele mandava uma mensagem: tá fazendo o quê? Eu vou te buscar aí. Ou eu não ia no culto, eu estava em outro lugar. Uhum. E dizia: não, vão para a sede ter o culto lá do Bem-aventurados, né? Aham. E aí eu fui inúmeras vezes com ele no Bem-aventurados lá, e Deus sempre direcionava com uma palavra, né? Então, família Amorim marcou meu ministério. Então, hoje é uma alegria ter o Wanderson aqui, né? Que prazer também. Ver desenvolvimento, crescimento e tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer Com na certeza. vida e na família de vocês, né? E para nós caminhar para o final, Marcelo, você deixar suas considerações aí também, né? Ele que é o apresentador oficial aqui, eu tô tomando conta, do negócio aqui. Vai lá, Anderson. Queria que você deixasse, o Wanderson, mais um louvor, né? Aquele que se for direcionado para ministrar, e também que você deixe uma palavra para aqueles que já estão nos altares ministrando. A gente falou para aqueles que estão iniciando, Uhum. aqueles que querem ser direcionados, aqueles que querem servir, aqueles que querem exercer. Então, esse público, creio que foi alcançado, mas que você deixe uma palavra também para aqueles que já estão ministrando, já estão nos altares e já estão fazendo algo para o Senhor, mas talvez não estejam fazendo com disciplina ou com a reverência que é devido. E você, como um ministro, como um líder, com experiência já diante de Deus, que você deixe uma palavra para eles sobre aquilo que se vem falando desde o começo, sobre a intensidade, sobre a disciplina, sobre fazer para o Senhor. Em outras palavras, não fazer apenas por fazer. Exatamente. Então, eu finalizo a minha participação hoje aqui, né? É um prazerzaço estar com vocês. E, enfim, é o nosso terceiro turno hoje, a voz já tá acabando, né? Dei aula de manhã, dei aula à tarde. Daí a gente ontem fiz 3 turnos também. Hoje professor de faculdade também. Eu sempre alinho assim o meu propósito de vida, né? Aquilo que eu tenho presenciado do Senhor, onde o Senhor tem me colocado, é pela minha consistência na obra do Senhor, consistência na presença do Senhor. O Senhor tem me permitido cumprir um sonho de 14, um menino de 14 anos de idade, que queria ser professor na instituição Senai. Com 21 ele foi professor do Senai. Sendo professor de Senai já há 14 anos, e nesse meio período ele colocou mais um propósito no Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero ser professor universitário. O Senhor disse, continua firme, que eu vou te colocar lá. Em janeiro desse ano, o Senhor me coloca como professor universitário. E ainda há meses atrás, eu disse, Senhor, eu quero poder fazer a diferença ainda mais na educação,
pessoas, profissional, enfim. E quero ser um pouco mais do que professor. Preciso trabalhar com uma equipe, eu quero ser supervisor da minha equipe, poder conduzir eles a fazer um excelente trabalho, né? Essa vaga não tinha. Essa vaga surgiu, né? O Senhor direcionou e com mais de 50 currículos o Senhor me proporcionou estar entre os 3 escolhidos. Amém. E o mais importante é que ele me provou até o final, ele me colocou em terceiro nessa lista. Daí o primeiro ia assumir, o segundo estava na lista e eu terceiro, eu tinha uma vaga só. Bem, o Senhor faz criar mais uma vaga para o primeiro, que estava disposto a assumir. E a segunda vaga, a segunda pessoa, não tenho até hoje informação o que aconteceu, mas ele não quis assumir. Fez todo o processo que é burocrático, e não quis assumir. E aí o Senhor me coloca hoje como supervisor da minha equipe de professores do Senai de Chapecó. Cara, Glória a Deus. Deus é bom. E vou falar um segredo apenas, né? Num relógio de oração que a gente faz lá, um momento de busca constante do Senhor. Nós temos uma roda e nós temos oração sobre propósitos. E aí eu coloquei esse propósito, eu estou participando de um processo que seja feita a vontade do Senhor e tal, gostaria muito. E a mãe falou assim, viu? Pede o que tu queres. Pede o que tu queres. Se você quer, recebe. E eu disse, eu quero e eu recebo. Pronunciei assim. Semanas depois a vaga tava confirmada. Tu vê que Deus ele é muito único, né? Ele é muito direcional. Então, eu aconselho aos nossos jovens, aconselho a nossa geração, né? Tenha propósito, tenha vocação, tenha direcionamento do Senhor. Tenha uma constância e compromisso com o Senhor. Não importa o vento que esteja passando. Não importa se o vento vai te jogar para a esquerda, para a direita. Nós precisamos ter um foco no Senhor. Ter constância, pois o Senhor há de nos conduzir a caminhos de vitória. Eis que tenho para vocês. Pensa, se eu não me engano, é Isaías 40 e. Agora não vou me lembrar. Eu sou muito grande. Jeremias. Jeremias 43? Acho que é 29. 29 e. Não lembro exatamente o versículo. Jeremias 29 fala: Eis que tenho para ti pensamentos de paz, não de mal, Fazendo prosperar. e de fazer prosperar. Então, Deus me deu aquele versículo aquela semana e ele me respondendo, né? Eu ansioso, tá? Calma, calma, querido, eu tenho para ti pensamentos de paz, pensamentos de vitória, cara. Então, e não de pensamentos de mal para ti. Então, mas só permanece firme, que eu vou te fazer prosperar nessa terra. Mas nunca larga o violãozinho, nunca larga da adoração, Senhor. Pois o Senhor tem algo especial para o teu coração. Amém? Vamos terminar aqui, então, fazendo um louvorzinho aqui para louvorzinho, não, louvor, né? Louvorzinho. Alguns louvores que eu gosto, assim, a adoração antiga, mas uma adoração atual, né? Que está no nosso DNA. Ademar de Campos, né? Ademar de Campos. É o Senhor imo digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
diante dele nos prostramos, nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O Senhor fala no teu coração dizendo: queremos o teu nome engrandecer. Diga a ele: queremos e agradecer-te. Palavra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a Deus. Amém. Bênção de Deus. Forte, esse é Maravilha de Deus. Amém, galera. eficaz, Senhor. Wanderson, obrigado de ter aceito o convite aí. Tentou marcar alguns dias antes ali também, né? Mas acabou dando errado, enfim. Mas Era para ser hoje. era para ser hoje, era para a gente estar aqui hoje. E olha, todas as vezes que a gente grava, que a gente está aqui, a gente aprende coisas novas, a gente. Olha, Deus vai falando com a gente. Eu fiquei quietinho aqui, mas Deus falou muito comigo. Hoje não foi um dia muito fácil, teve alguns problemas, algumas coisas. Sempre quando eu vou gravar aqui, sempre deu alguma coisa. Fazia uns 3 dias que meu filho tava dormindo bem, dormia a noite inteira. Tem 3 meses, né? Tava dormindo bem, faceiro, e essa noite não dormiu muito bem, tá meio chorandinho, e eu pensava: mas vamos gravar? Não vamos, tal. Daí eu, não, vamos gravar que Deus tá na frente de tudo. Então, Amém. eu quero agradecer minha esposa que tá segurando as pontas ali do neném lá em casa. E olha, sempre Deus nos surpreende de uma forma. Eu tenho certeza que ah, e- esse episódio específico, o Anderson falou muito comigo em certas coisas. Amém. Que, olha, a questão da constância, que tu falou muito, que na verdade se baseia muito nisso, né? Se baseia muito nisso, a nossa vida. Ela tem que ter uma constância, ela tem que seguir uma linha e olha, eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas que estão distantes, que estão precisando, que esse né, algo que Deus tem me cobrado mais, assim, é de a gente fazer as coisas com intenção de tocar essas pessoas que estão precisando, que estão ah, longe do caminho, sabe? Que hoje não entram em alguma igreja, mas isso que Deus está me incomodando muito, sabe? Muito mesmo. E, Wanderson, obrigado por ter vindo. Não sei se quer deixar um abraço pro pessoal aí. Sim, deixa um abraço, então, principalmente para minha esposa, né? Essa eu não posso deixar de agradecer. Minha parceira de vida, minha companheira, Márcia. Então, está lá em casa cuidando das duas crianças. Uma já dormiu, o outro tá tocando terrorzinho ainda, né? Mas ela segurou as pontas para Todo nós vapor. mais um dia lá, mais uma vez. Tem sido uma guerreira ao meu lado, né? Para a gente poder conquistar os nossos sonhos, né? E trazer aquilo que o Senhor nos trouxe para cumprir, né? Que é o Uhum. seu provedor, é bênção para o nosso lar, né? E cuidar da nossa família, aquele que cuida realmente, Deus nos tem colocado assim. Então, um abraço à minha esposa, te amo, abraço aos nossos filhos, os meus pais também, né? Uhum. Os pais que vão assistir também, vão estar participando aí nos próximos dias, quem sabe. Minha família, um abraço a todos, a nossa igreja,
Deus abençoe a todos, né? Agradeço mais uma vez o convite. A gente tem a agenda muito cheia também, Sim. mas é um pedido do meu compadre Anderson aqui é inegociável. Não tem como dizer não, né? Ele é um parceiro de longa data, né? Uhum. E que a gente sempre acha alguma forma de estar juntos quando a gente consegue, né? E Deus abençoe a sua família também, abençoe a chegada do Benício que tá chegando, é Benício, né? Benício. Benício, né? Também Tá que quase. tá quase aí também. E, e com certeza um tempo novo que o Senhor tem para nós, um tempo novo que o Senhor tem para vocês também. Deus Amém. abençoe esse programa, continue crescendo, para a glória do Amém. Senhor. Wanderson, que dia que tem culto lá na igreja? Família da Fé tem os cultos nas quintas-feiras, Uhum. 19h30 e aos domingos, 19h30. Amém. Então, Dois Endereço? dias tem endereço, rua. Agora eu vou lembrar. tem o Instagram, né? Tem Dá o pra colocar na Instagram. Instagram descrição ali. Família da Fé em Cristo, né? Uhum. Instagram Família da Fé em Cristo, vai encontrar lá. Mas é Show. General Osório ali com. É no bairro Palmital, não, Palmital com Santo Antônio, né? Então, ali bem fácil, próximo ao Posto Gale, né? Uhum. Muito próximo ali, um templo abençoado que o Senhor tem nos colocado ali. Amém. E esse novo tempo o Senhor tem preparado para buscar e abençoar famílias e dar propósito às famílias. Benção. Benção de Deus. Amém. Obrigado, Wanderson e Anderson. Obrigado por ter vindo hoje também. Quer deixar um abraço para. Amém. Deixar nosso abraço a todos os ouvintes que vão estar interagindo com a gente aí no decorrer dos dias, né? Através dessa gravação. Pedir que compartilhe e que o pessoal se inscreva, né? Se inscreva no canal, dá Exatamente. uma força pra gente aqui do canal Faz toda a diferença. Seguindo Jesus e que continue conosco, né? Compartilhando ideias, interagindo principalmente, Uhum. para que vidas venham ser alcançadas cada dia mais através das redes sociais. Aqui é um projeto que Deus colocou no coração do Marcelo. Falei para ele que antes dele sonhar isso, Deus tinha sonhado primeiro, né? Porque pessoas têm sido alcançadas através aqui das redes sociais. Então, seu apoio é muito importante. Também Amém. agradeço ao Wanderson por nos atender o convite, estar aqui presente. Que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família, né? A Márcia, a Mariana, o Mateu, que estão lá, com certeza vão estar acompanhando o papai aqui ao vivo, né? E é bênção de Deus. Toda a família Amorim também receba o nosso abraço. E deixa o abraço à minha esposa, né? Que está lá, Importante. né? Juntamente com o nosso filho. Já está aí. Benício está vindo. Que benção. Sabemos qual será a sua vocação, mas já sabemos que ele está nas mãos do Senhor, isso é o mais importante, né? Então, Amém. Deus abençoe a minha esposa e amo muito ela. E também é o nosso suporte, né? Não só de ministério, mas para qualquer atividade que a gente esteja exercendo, a nível do reino e fora do reino, é o nosso suporte. Então, gratidão. Amém. Amém. E é isso daí, pessoal. Vocês que acompanharam a gente aí até agora, tenho certeza que Deus falou contigo. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis aí, que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em corações que estão precisando, que estão disponíveis aí para uma forma da pessoa se incentivar, olha, buscar mais, esse tipo de coisa. Então, esse é o nosso objetivo principal de estar aqui hoje. Com certeza a gente foi edificado aqui, conversando aqui, né, nessa mesa, Fomos ministrados, né? fomos ministrados, e eu tenho certeza que vocês vão ser também. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores que estão nos apoiando até hoje aí. Continuem nos apoiando. Tenho certeza que Deus tem algo aí para vocês também que estão nos ajudando, vocês que estão orando por nós. E é isso daí, pessoal. Deus abençoe e até mais. Amém.